Fala galera, aqui é o Gustavo e estamos com mais um programa aqui do nosso Análise de Setores. Não adiantou colocar 2 pares de meia no pé, o meu pé continua gelado e nós vamos analisar mais uma derrota do Denver Broncos. E quem está aqui comigo para fazer essa dura tarefa é ele, Davis Chiodini. Seja bem-vindo e muito obrigado por participar de novo aqui com a gente. Olá, Gustavo. Olá, torcedor do Denver Broncos. Mas eu acho que não é o seu pé o problema, não, cara. O problema Cara, talvez seja uma careca gelada. pode Será? ser, eu acho que esse problema é muito maior que meu pé, viu? Bem que ele tava com uma touquinha e não resolveu também. Então, tá complicada a coisa, cara. Porque Tá. além de perder, tá sendo chato de assistir esse time jogar, hein? É, cara, tem hora que dá até tristeza, eu já não fico mais com raiva, tem hora que eu fico até triste, né? Enfim, galera, vocês já sabem, né? Se inscreva aqui no nosso canal, deixa aquele like pra gente aí no vídeo, deixa o seu comentário também e compartilha esse vídeo aí com a galera, tá bom? Vocês ajudam demais aqui o nosso trabalho no canal. Bem, Davis, vamos lá, né? Vamos começar pelo mais difícil primeiro, que é o ataque, né? Assim, não dá pra dizer que foi terrível como contra o jogo contra os Colts, né? Mas Até também é que. só por causa do TD, né? Só por causa do touchdown, né? Ah, Porque foi muito semelhante em termos de problemas, né? Foi uma atuação ruim. O Russell Wilson novamente muito mal. A nossa OL é cada vez pior. Eu não sei se é que eu tô começando a perceber mais a OL ou se é uma progressão de como ela está ficando cada vez mais horrenda, né? E só que dessa vez, né, também eu acho que os nossos recebedores tiveram pouca separação. Eu não sei se é preguiça ou falta de treino em Scramble Drill. Enfim, o resultado de tudo isso é que agora somos oficialmente o 32º ataque que menos pontua por. O 32º ataque em pontuação por jogo, né, com 15,2 pontos por jogo. Davis, quais são as suas impressões gerais, né, dessa unidade aí no jogo? cara. É tão complicado falar, é tudo tão mal feito, tudo tão mal executado, né? Nós aí. Hoje o ataque do Denver Broncos depende do Latavius Murray. Eu acho que isso fala muito sobre essa unidade ofensiva. O número de faltas, né, que a gente comete, faltas ofensivas, toda vez que a gente vê um bom avanço, o torcedor já olha para ver se não tem uma flag. Isso é um péssimo sinal. Porque acho que a primeira jogada do jogo, se não me engano, é uma boa corrida pelo meio que volta, a nossa primeira jogada de scrimmage que volta por conta de um holding do Lloyd Cushenberry. E ali a gente já vê que a coisa não vai dar certo, né? Existem dois problemas cruciais para mim. O primeiro, execução, que isso passa pelos jogadores, tá? Mais execução na linha ofensiva, mais execução dos recebedores, o Russell Wilson executando mal e a falta de ajuste tático. Nós não temos um ajuste, e a gente vai falar isso mais para frente, mas o Hackett vive e morre pela espada, sabe? Então eu começo a me questionar, são só 6 semanas? São, mas o Hackett está correndo um grande risco de ser o one and done, sabe? De ser aquele treinador que vai ter uma temporada só, nem a segunda para se provar. Vale lembrar para o torcedor que o Russell Wilson tem um contrato de 7 anos. Se o Russell Wilson não render com o Nathaniel Hackett, como não vem rendendo, e é o que me parece, não conseguem estar na mesma página nunca em 6 semanas, quem vai sobrar para o treinador? E ele vai ter que correr atrás do trabalho dele agora, cara. Porque até agora é péssimo. O play call no segundo tempo, horroroso, desastroso, cara. Aquele excesso de corridas pelo meio. Numa linha ofensiva que não tá produzindo, que não tá conseguindo controlar, não tem muito como defender. É, eu pistolei bastante ontem na live, né? Então eu vou deixar aqui para você, né? A maior parte da pistola, mas já que você falou aí do Nathaniel Hackett, a questão de esquema, né? Vamos começar por ele, porque assim, nós comentamos aqui semana passada, né, que o time era o 29º da liga em uso de shotgun, né, com 53% dos snaps. Aí, de repente, contra os Chargers, né, o Nathaniel Hackett, ele vem com um plano de utilizar shotgun e personnel 11, né? Ou seja, com um tight end, um running back e 3 wide receivers. E
ainda que tenha tido alguma variação, ele usou isso com muita frequência durante o jogo, muita frequência durante o jogo. E o que me parece, né, é, é que ele teve sucesso no início, né, com os 2 primeiros drives, né, um field goal e o touchdown. E depois o Brandon Staley ajustou ali a defesa dos Chargers e o Nathaniel Hackett não fez mais nada. Ele seguiu com um plano semelhante, inclusive, como você falou, insistindo em corridas pelo meio, saindo de shotgun e 11 personnel durante a partida toda, né? E aí eu me pergunto, né? Porque assim, a gente falou assim, será que não é o caso de dar mais shotgun, mais shotgun? Aí eu fui ver o nosso DVOA, né? A nossa eficiência em ganhar jardas em shotgun, e nós somos o 27º da liga, né? Enfim, é que nem você falou, isso é um cometimento excessivo, né? Ao plano de jogo, né? Ele tá fechado com aquilo e não muda de jeito nenhum, ele não consegue ajustar durante a partida, né? Inclusive É, o nosso apoiador lá, o Sadal, né? Ele cunhou um termo para isso, que são as entradas temáticas do ataque. Qual que é a entrada temática do dia? 11 personnel e shotgun. Vamos fazer isso no matter what, né? Eu não sei. complicado, cara. Muito complicado. Assim, ó, eu acho que um grande treinador, uma das coisas que eu admiro nos grandes treinadores é a capacidade de se adaptar e se ajustar rapidamente, sabe? Quando a gente vê, por exemplo, o Bill Belichick, é óbvio, eu tô pegando o maior treinador da história e não tô querendo que o Hackett tenha um desempenho do Bill Belichick. Mas ele notou que no New England Patriots, na fórmula que ele vinha trabalhando nas primeiras semanas, não daria certo e voltou para uma fórmula mais tradicional, com o seu jogo corrido, com o seu play action, que era uma fórmula que esse ataque funcionava. E o Hackett tá cometendo um erro que é um pouco comum a essa geração Sean McVay, Kyle Shanahan e muitos outros. Viver e morrer pela espada, que eu falo, né? Eu tenho um plano A e eu vou confiar nele. Existe uma linha muito tênue entre você acreditar que em algum momento vai dar certo, entre confiar que vai dar certo, né? E simplesmente insistir e não enxergar que precisa de um ajuste. E é o que está acontecendo. E aí, nesse momento, eu começo a acreditar que ele realmente já está ficando perdido, sabe? Uhum. Já não sabe se confia, mas também já não tem culhão para mudar, porque se mudar vão dizer, não tem confiança no que faz. Então, nesse momento, o barulho no Hackett está muito grande e ele não está conseguindo fazer nada. E aí, assim, em relação ao ataque, um outro tema que a gente começou a debater, né, é o seguinte, o Justin Alton, que é o nosso coordenador ofensivo, ele não é o play caller, mas ele é o coordenador ofensivo. Me parece também que não adiciona nada. Eu não sei se ele fala e o Hackett não ajusta. Eu não sei, eu não vejo um papel nele de acrescentar alguma coisa positiva para o Denver Broncos. Eu estou enganado ou não dá para saber isso? Eu acho que é isso aí mesmo, cara. Porque eu não vejo ele tendo um papel, eu não vejo os jogadores falando dele, eu não vejo ninguém falando o nome dele. A verdade é que, assim, se você pedir para 9 de 10 torcedores do Denver Broncos, não vão saber quem é o Justin Alton. Não. Né? Eu já não. Eu acho que assim, o head coach para ser play caller tem que ser alguém comprovadamente pica, tá? E não é o caso do Nathaniel Hackett. Então ele deveria fazer o que o Nick Sirianni fez ano passado, quando ele entregou o play call no Philadelphia Eagles para o Shane Steichen, na semana 8, e o time evoluiu e foi aos playoffs. Então aceita que você é head coach nesse momento, cara, que não tá conseguindo fazer as duas coisas. Humildade não faz mal a ninguém, sabe? Mas até agora o Alton, para mim, tá lá. É um treinador, mas a influência dele não me aparece. Eu também tenho minhas dúvidas se entregar o play calling para ele resolveria alguma coisa também. Um cara Não, mas inexperiente. assim, aquela coisa, nós não temos nada, né? É melhor cair atirando do que simplesmente sentar e ficar esperando. É. Alguma coisa tem que ser feita em algum momento, né? Não Exato. dá para continuar assim. Aí, mudando um pouco de assunto, indo para a questão de blitz, né? Porque os Broncos sofreram muito com blitz no jogo contra os Chargers, né? E assim, eu acho um pouco impressionante, né? Como o nosso ataque ele é inábil em lidar com blitz, né? E isso não muda no jogo. A blitz, o esquema de blitz, mesmo que ele seja uma surpresa no começo do jogo,
o adversário vai usando, vai usando, vai usando durante a partida e não há ajuste nenhum durante a partida, né. Então, ontem o Russell Wilson não conseguiu. Eu não sei se ele não tá na mesma página do Lloyd Cushenberry ali, os dois parece que não se acertam, na questão de bloqueios, designação de bloqueios, de fazer o slide da linha ofensiva para um lado ou para o outro, né. E aí a gente viu o Rusher passando basicamente intocado pelo gap A dos Broncos algumas vezes e descendo a lenha no Russell Wilson, eh, seja com desvantagem de números, né, ou às vezes até com vantagem de números, né. E os running backs também, tanto o Mike Boone quanto o Melvin Gordon, um pouco que ele teve, foram péssimos no quesito de pegar blitz também, né. Qual que é o problema nesse ponto, em especial, Davis? É falta de comunicação, o Cushenberry não está na mesma página que o Wilson, o excesso de uso de personnel leve ontem também atrapalhou. Qual que são os motivos para a gente ter sofrido tanto com a blitz nesse jogo? A verdade é assim, a OL, muitos erros de comunicação, isso fica evidente, né? Principalmente nesse miolo, né? Quem pega quem, qual é o slide, qual é o ajuste, esse tipo de coisa. E o Russell Wilson, em alguns momentos, e aí essa comunicação é muito importante do quarterback com a linha toda. Porque, por exemplo, você tem uma five-man protection, né? 5 homens na proteção e vem seis jogadores. O sexto homem, ele é do quarterback. E eu tô fazendo uma aspa aqui, porque é o seguinte, ele tem a obrigação de queimar. Então, dos dois lados, e curiosamente o Russell Wilson sempre foi um quarterback bom contra a blitz. Isso que tem me incomodado, sabe? Um quarterback bom contra a blitz. Agora, isso tudo é ajuste, cara, mas esse ajuste já são 6 semanas, não tem motivo para esse ajuste demorar tanto. Se isso tivesse acontecido na semana 2, eu diria, ok, é ruim, a gente tem esse problema, mas dá para ajustar. Mas nós estamos na semana 6, nós estamos vendo o nosso center e o nosso quarterback não sabendo quem vem no gap A, é responsabilidade de quem, né? Numa blitz de 6 homens. Uma blitz que estava clara, como você falou. Beleza, pegaram a gente na primeira de surpresa. Pô, acontece. Pegaram na segunda, pô, né? Agora, 2, 3, 4, a gente tendo que jogar a bola no chão. Cara, onde tá o Audible para queimar? Então é uma coisa que um cara que ganha o salário que o Russell Wilson não pode ter. E outra coisa, o Cushenberry também já é um jogador que não chegou ontem na liga, que tem que conseguir produzir, se comunicar com a sua linha ofensiva. Aí soma-se isso com péssima execução, vira o desastre que é. Foi o nosso segundo tempo. É. Já que você tocou no assunto de Audible, eu ia fazer uma pergunta para você aqui, até um pouco fora da pauta, que se esses problemas também não estão relacionados com o design de rotas, né, de falta daquelas rotas burner, né, que é para você queimar ali a blitz, ou se é falta de Audible, ou é um pouco de cada um. É que assim, o conceito está desenhado. O Russell Wilson tem na mão dele o que pode queimar a blitz. Né? Então essa responsabilidade é dele, de fazer esse ajuste. Então, E para se mim, tá faltando do Russell Wilson no pré-snap. e se não tiver no desenho, ele pode mandar um Audible para fazer algum ajuste Sim, lá. sim, ele tem que fazer isso. Tem que fazer, exatamente. E aí vamos passar para os recebedores, Davis, que também ontem, assim, no jogo contra os Colts ainda eles conseguiram separação. Ontem não, já foi segunda-feira o jogo, né, perdão. Tentando observar um pouco melhor nesse quesito, a gente viu que o Sutton foi alvo de marcação dupla quase que o jogo inteiro, né, inclusive ele só teve 3 alvos, né. A diferença foi que dessa vez os outros jogadores também, os outros recebedores ali, principalmente KJ Hamler e o Jerry Jeudy não conseguiram tanta separação, quanto nos demais jogos. Inclusive teve alguns double moves do Jerry Jeudy que me deixou, assim, um pouco chateado, que parecia que o cara estava com preguiça, né. Além, claro, né, do Russell Wilson perdendo ali o tight end umas 2, 3 vezes pelo menos ali em Que é seat um routes drama, ou no que é um rank, drama né. eterno do Russell Wilson, né? É. E aí é o seguinte, como você diz, a gente já tá na semana 6, né, então a gente começa a mudar um pouco as perguntas aqui. Você acha que a gente superestimou esse grupo de wide receivers ou tem um pouco de má vontade desses caras aí com tudo que tá acontecendo? Cara, não é querer ser aquele cara que vem aqui dizer, ah, eu falei. Não é isso, não é essa a ideia. Mas
Eu sempre achei esse grupo superestimado. KJ Hamler, o que o KJ Hamler fez na liga até hoje? Absolutamente nada. Era um bom prospecto veloz. O que o Jerry Jeudy era um ótimo prospecto, mas está no seu terceiro ano e até agora nada. E eu falava isso antes da temporada. O grupo do Denver Broncos é composto de boas promessas, mas jogadores que ainda não se firmaram na liga. O Courtland Sutton já se firmou, mas ele não é um wide receiver de elite. Tá? Ele é um wide receiver muito bom, mas ele não é da primeira prateleira da liga. Então se pintou um mundo cor-de-rosa onde o Russell Wilson teria os melhores jogadores disponíveis e tal. Não, o Jerry Jeudy não se desenvolveu como se esperava. O KJ Hamler, jogador pedestre, tipo, tá ali, né? Então é isso, cara. E aí os caras mataram o Sutton com uma marcação dupla e os outros não precisou disso. Foi o suficiente. Então, esse é um grupo extremamente superestimado. Eu acho que você tem razão. Eu acho que eu coloquei muito hype em cima de algum desses caras, sendo que esses caras não fizeram nada, né? A gente às vezes confia muito em potencial, mas o que vale mesmo é o que se mostra no campo, né? E aí, Deise, eu vou fazer uma pergunta bônus aqui para você, né? Que é aquela pergunta de $1 milhão, né? O que pode ser feito para, de alguma forma, tentar corrigir esse ataque? Porque alguma coisa precisa ser feita e, sinceramente, eu já não sei mais o que, além de melhorar toda a questão que orbita em volta do Nathaniel Hackett, né? Para ver se ele consegue se concentrar melhor um pouco nas funções que ele deve ter e não. Eu acho que às vezes ele ainda atua como um coordenador ofensivo, ele não é mais um coordenador ofensivo. Ruim, né? Por É. sinal. Ruim. Então, é ruim por sinal, né? Então, aí, a pergunta de $1 milhão. O que pode ser feito para, pelo menos, colocar de volta nos trilhos esse ataque? Primeira coisa, aceitar que seu time é ruim. Para mim, esse é o primeiro passo. Quando você aceita que seu time é ruim, que nesse momento o Denver Broncos é um ataque ruim, você começa a pensar em alternativas. Quando você começa a pensar em alternativas, você tem que ser o quê? Criativo. Como é que o Brian Daboll tá fazendo o Daniel Jones jogar? E é isso nesse momento. O Russell Wilson tem que jogar como o Daniel Jones, na segurança. Sabe? Mas lá o jogo corrido tá funcionando. A linha do New York Giants não é a oitava maravilha do mundo. Tudo bem, eu sei como o Barkley está produzindo. Então nós temos que dar um jeito de entregar a bola na mão dos nossos melhores jogadores. Nós temos que colocar esses jogadores em movimento, nós temos que trabalhar um jet sweep, nós temos que fazer um end around, sabe? Nós temos que fazer um reverse, nós temos que fazer uma jogada engraçadinha aqui, nós temos que descobrir qual é o nosso bread and butter, qual que é o nosso pão com manteiga do dia a dia, tá? Qual é o nosso tipo de corrida que mais funciona. Então é ali que a gente vai. Dali a gente vai criar o play action. Dali a gente vai criar o screen. Onde é que está o nosso screen game? Ele chamou 2 vezes seguida e depois... Tem que chamar 2 vezes seguidas, sabe? O nosso screen game que foi uma das melhores coisas que a gente teve no primeiro jogo contra Seattle. Então, assim, eu não tenho que pegar uma coisa, trabalhar ela em isolado. Eu tenho que juntar tudo isso, entender, ser humilde, que nesse momento eu tenho um ataque ruim. Eu tenho que recuperar a confiança do meu quarterback, né? Ele ter mais confiança no jogo dele. E aí sim, eu poder fazer alguma coisa. Nesse momento, cara, é aceitar que o ataque é ruim e aí sim começar a ir progredindo. Agora, ser criativo, usar coisas diferentes, tá? Variar o ritmo. Tô em personnel tal, eu tô em shotgun, eu tô under center, sabe, em pistol. Tem que se mover, cara. Fazer mais do mesmo não vai dar resultado. Exatamente. Eu acho que falta justamente juntar aquilo que tá dando certo, transformar isso no seu beabá e a partir daí você constrói coisas mais complexas, né? Eu acho que a gente tá Exato, querendo dar um passo maior que as pernas. Saber sofrer nesses momentos e ponto. Vai ter que ser assim. Enfim, Davis, vamos fechar esse assunto ataque. Você quer falar mais alguma coisa do ataque? Pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, não, né? Vamos passar para a defesa, né? Que é uma unidade que continua sólida, né? Ontem começou um pouquinho mais lenta, mas também cedeu o quê? 2 touchdowns em 3 jogos, né? Também
está jogando na NFL, né? Não é em qualquer liga, né? A galera tem que lembrar isso. Tem que lembrar isso, né? Que parece que não pode ceder nenhum TD. Ah, não foi bom. Mas não é bem assim, né? Tá jogando numa das ligas mais competitivas do mundo, né? Enfim, mas ela continua sólida, controlando big plays. Sofreu um pouco com o Justin Herbert, que é um cara que tem um nível um pouco mais alto, mas mesmo assim vendeu muito caro todas as jardas que ele conseguia, né? Melhorou bastante na parte terrestre. Os Chargers correram bem menos acho que foram 78 jardas, se eu não me engano, coisa do tipo. E a única coisa que me incomodou um pouco foi os tackles, né? Eu acho que nosso tackle não foi lá dos mais efetivos e os caras conseguiram bastante jarda depois do contato, né? Mas fora isso, para mim, foi mais um jogo de alto nível dessa unidade, né? O que você achou dela? Não, eu concordo com você. Tackle é execução, né? Não tem muito o que fazer aqui. Sabe, é execução, você precisa executar bem e ponto, né? Precisa melhorar a execução. Agora, de resto, eu acho que é o que tem nos segurado nas partidas. Perdemos por 3 pontos por conta dessa unidade, por conta da defesa, senão teríamos perdido por muito mais. Não teria nem prorrogação. Não teria nem prorrogação. Né? Então, assim, quando a gente olha nosso desempenho na temporada, a gente cedeu menos de 20 pontos em 5 jogos, cara. Era para ter ganho 5. Sabe? A gente cedeu 9, 10, 12, 17 e 19. Não tem o que falar mal dessa unidade. Se tem uma unidade que funciona, e ainda assim, para mim, ela é carente de talento em alguns pontos, como o corpo de linebackers e tal, e mesmo assim ela segue produzindo. Não, e esse 12, 19, né, Davis? Na verdade, se a gente pega tempo regular, é 9, 16, né? E deve ter jogada que começou com campo curto e tal, nem parei para olhar isso, mas deve ter, sabe? Enfim, né? Mas, passando para uma parte um pouco mais tática, ontem eu senti uma novidade que me chamou a atenção, né? Porque a gente sempre falou aqui dos fronts 5-1 e 5-2 que o Evero usava, né? Como o pão com manteiga dele, né? O feijão com arroz. E ontem eu vi bastante 4-2, né? Ou seja, tem lá dois defensive ends, os dois edge rushers, outside linebackers, né? E dois inside linebackers, né? E os inside linebackers, né? Sendo bastante agressivos em fechar os gaps para a corrida, né? Mesmo que custasse às vezes para ele ali dar aquela mordida na isca ali do play action, né? Qual que foi o motivo dessa mudança, Davis? É algum ajuste específico para os Chargers ou é uma nova tendência que ele pode estar desenvolvendo aí para as próximas partidas também? Não deixar o Austin Ekeler se criar, sabe? Atacar esse meio ali, não deixar. Possivelmente esse plano de jogo foi pensado com o Corey Linsley em campo, ele que não jogou, o center dos Chargers, ele ficou doente um dia antes do jogo, que é um ponto forte dessa linha ofensiva. Então, possivelmente ele fez isso, né? Não deixar vamos atacar esse gap A, o Linsley vai ter que bloquear aqui, ok, né? Mas foi isso, não deixar o Austin Ekeler, não deixar... E tornar o Justin Herbert desconfortável ali no meio, obrigar ele a tentar ganhar essa lateral. Eu não sei se você reparou isso também, os edges apareceram bastante alinhados, bem abertos para mim. Sim. Né? Bem abertos mesmo. Ou seja, focar em trazer o Herbert para dentro e aí esses caras no gap por dentro aí trabalharem no pass rush. Então acho que é essa a tendência, foi um ajuste pontual contra os Chargers. E eu gosto disso. Eu acho que quando você olha, você tem um grande quarterback do outro lado, a primeira coisa que você pensa é como é que eu vou deixar ele desconfortável. Exato. E falando em deixar ele desconfortável, né? O Everett tem medo nenhum de mandar blitz, né? Ontem teve Ainda algum mais com o momento da Herbert com as partida. costelas. Ainda mais com o Herbert com as costelas machucadinhas, tem que mandar mesmo. Vamos fazer um carinho na costela dele ali, né? Porque teve um momento da partida, né? Isso eu vi na transmissão, que ele tinha mandado blitz em 1/3 das jogadas, né? Foram 33%, né? E isso não é só dessa partida, né? Ele é agressivo mesmo, a gente já tinha comentado isso aqui. E aí tem uma marca interessante, né? Que os Broncos são a única defesa da liga que chega no quarterback, o tempo médio para ele chegar no quarterback é abaixo de 4 segundos, é o número 1 da liga. E a média é de 3,78 segundos, né? A gente já falou, né? Acho que essa agressividade é uma marca do Evero, né?
Então ele fez isso para incomodar mesmo o Justin Herbert, né? Obviamente aí tem algumas vulnerabilidades, né? Que foi, por exemplo, ontem não foi o jogo corrido, né? Porque, como você falou, ele já usou esses fronts 4-2 para fechar isso, mas a gente sofreu com alguns screens. É o preço que ele vai pagar, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que é isso que o Everett pensa, não é? Ah, eu concordo. Ele é o cara que vai arriscar e tal. Ele sentiu que a linha ofensiva adversária também não é grande coisa, né? Já perdeu o seu left tackle titular, já estava sem seu center titular. Não é uma linha que protege tão bem, que o Justin Herbert está limitado. E é aquela coisa, sentiu o cheiro de sangue e vai atrás, né? Então é por aí. É. E aí, só para fechar, né? Um outro. Não é exatamente ajuste, porque eu já tinha percebido isso contra os Colts, né? Que ele tem usado bastante cover 3 também, isso que você falou aqui na semana passada, né? E dessa vez quem estava no box, né? Porque estava de volta, é o Simmons, né? O que às vezes causa um pouco aí de surpresa em todo mundo, porque todo mundo vê o Kareem Jackson como aquela máquina de bater, você acha que é ele que vai descer para o box e o Simmons fica lá como o single high safety, né? Qual que é o objetivo desse cover 3 com o Justin Simmons no box, né? O Justin Simmons jogando na função de rover, né, que é esse cara que desce para fazer essa zona mediana ali, ele tem duas coisas. Primeiro, ele é muito melhor que o Kareem Jackson lendo o quarterback, ou seja, cortando rota, cortando esses jogadores que fazem essas crossing routes, que os Chargers amam, tá? Os Chargers amam botar o Carter ali. E eu não sei se foi na interceptação ou se foi uma jogada bem no começo, em que ele toma a linha de passe mesmo do cara e faz o corte, né? Nessa função. E segundo, o Justin Simmons é um cara que tem assim uma capacidade de identificar antes do snap que vai acontecer e se comunicar melhor. Então, com nossa limitação de cornerbacks, esse tipo de coisa, muitas vezes ele estar ali é mais importante que o Kareem Jackson, tá? E então, o que você faz? Você elimina o Mike Williams lá num lado, né? Isola, vai ficar o cara da cover 3 lá naquele lado. No outro lado estava o Damaris Mathis, sofreu com os pass interference na sua estreia. Até acho que é normal, é um cara fazendo o seu primeiro jogo na liga, um calouro, né? Tem que corrigir isso. E aí você traz um Justin Simmons para atuar numa área em que os Chargers passam a bola, tá? Com o Austin Ekeler, com o Everett, às vezes com o próprio algum wide receiver cortando por ali e tal, e soltam uma bola muito rápido. Esse é o ataque do Joe Lombardi. Você ganha um tacleador sólido com o Justin Simmons, né? E então tudo isso aí foi fator. E eu acho que a gente vai ver muito isso aí, do Justin Simmons descendo e tal. Você pode ganhar ele num blitz, porque ele é móvel, né? Explosivo. Então tem tudo isso aí. Acho que foi uma boa estratégia. Legal. E é legal ver também que o Everett, ao contrário do Nathaniel Hackett, ele consegue se ajustar muito bem ao adversário, né? Então, para a gente encerrar aqui, vamos falar do nosso time de especialistas, né, Davis? Eu acho que você me enganou, hein, Davis? Você falou que eu ia tirar as aspas desse time aí, acho que não tá nem um pouco próximo disso ainda, né? Eu acho o seguinte, os erros começam a se acumular, né? Quando é um erro aqui, outro ali, a gente ainda tá, não, começo de trabalho, isso, aquilo. Mas já é o segundo jogo seguido que os caras entram com 10 em campo para cobrir punch, né? Então já é recorrente, né? Isso é ridículo, cara. Isso é patético. Isso é patético, né? Aí um Muffet Punt, né? Para começar, quem conseguiu recuperar. E aí, para encerrar o jogo com chave de ouro, não acho que foi por isso que perdeu, tá? Mas é aquela cerejinha do bolo ali em cima, né? Ou o que eu chamo, né, de McMahon Special, né? Que é o Muffet Punt, né? Que foi uma falha de comunicação tosca ali, que me pareceu. Parece coisa de futebol americano amador. E acabou a bola ficando ali já na mão dos Chargers em zona de field goal para encerrar o jogo, né? Então, eu começo a ficar preocupado com essa unidade também, porque os erros começam a se acumular, né? Tá empilhando erros, né? Ah, cara, é aquele. É assim, ó. Tipo, você tá perdendo o jogo já num setor que é crucial, né? Que é o ataque. Seus special teams, nesse momento, eles têm que ser realmente acima da média para te dar uma chance de vencer. Então, hoje, de 3 unidades, nós temos 2 jogando mal. 2 fases do time estão jogando mal. Então, é muito difícil, cara.
E eu não consigo entender qual é a dificuldade de fazer o feijão com arroz nos special teams. Ninguém está pedindo para bloquear punt e tal. Nós só estamos pedindo o básico. O retornador pegar a bola numa boa posição e entender quando ele faz a jogada ou quando não faz. Só isso. Então os erros começam a se empilhar. E aí eu boto na conta do head coach. Exatamente, Tem que né? tomar conta, o time é seu, cara. Então, aí pode ser por isso, ele talvez ele ainda tá pensando que é o coordenador ofensivo. O próprio Vic Fangio sofreu um pouco isso, não desse jeito, né, mas em alguns momentos parecia que ele era o coordenador defensivo e aos poucos ele foi sacando que não era bem assim, né. Eu espero que eh, óbvio que o Fangio não chegou naquele nível que a gente queria também, mas o Nathaniel Hackett parece que tá mais perdido ainda nessa questão, né. Nessa questão de: Tá, "Ó, tá eu sou o head bem. coach, é um time, são 3 setores que estão sobre a minha tutela, a minha responsabilidade, não é só o ataque". Tá bem perdido, sim. Beleza, Davis, a gente chegou aqui, o vídeo estendeu um pouquinho a mais pra gente dar aquela pistolada, né, mas eu agradeço demais a sua participação aqui, cara, e até a próxima. Meu Gustavo, obrigado a todos vocês. Espero que as coisas melhorem, né? A gente joga com quem agora? Com os A gente joga contra os Jets. Jets, em Jets. casa. Tá. Espero que as coisas melhorem. Então, se Deus quiser, na próxima semana a gente vem falar de uma coisa melhor aqui. Ah, amém, cansei de analisar a derrota aqui. Davis, muito obrigado e galera, vocês já sabem, né, se inscreva aí no nosso canal, ativa aí o sininho de notificações para vocês não perderem nada do que a gente lança aqui no canal. E o Mile High Brasil não está só no YouTube, mas também em outras redes sociais, né? A gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook e você pode acompanhar as nossas lives lá na Twitch, tá bom? E se você quiser se tornar aí um apoiador, né, dar aquela contribuição para a gente tem várias recompensas aí para quem nos apoia, né? Entra lá em www.apoia.se/milehighbrasil ou escaneia esse QR Code que está aí na sua tela e, cara, qualquer quantia que vocês puderem doar para a gente ajuda a gente a continuar fazendo aqui um trabalho bem bacana, trazendo para vocês um conteúdo em português sobre o Denver Broncos. Tá bom? Galera, até a próxima semana. Fui!